Jogadores, comissão técnica e diretores do Flamengo passaram a madrugada na delegacia de Belo Horizonte. Pois é, caso você não tenha acompanhado o caso, esse daqui é o preparador físico do Flamengo. Ele foi acusado de ter agredido o centroavante Pedro dentro do vestiário com um soco na boca. Caso esse que foi confirmado pelo delegado da Polícia Civil de Belo Horizonte, Marcos Pimenta. Segundo ele, o Pedro de fato foi agredido na boca. A versão que ele deu, depois de ter recolhido todos os depoimentos, foi a seguinte: o Pedro percebeu que não seria utilizado mais uma vez pelo Jorge Sampaoli, ficou irritado com isso, se recusou a ir ao aquecimento com os jogadores. O preparador físico não gostou, entrou no vestiário, deu um esporro nele. Durante esse esporro, o preparador físico deu alguns tapinhas assim, fracos na cara do Pedro. O Pedro não gostou, reclamou, o preparador deu um passo para trás e deu um soco na cara dele. No momento em que o delegado do caso estava dando entrevista, ele informou que o Pedro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para poder fazer o exame de perícia, né? Na verdade, o exame de corpo de delito. O Pedro estava com um corte pequeno na boca. Para poder montar toda essa história, para montar esse caso, o Pedro, como você pode ver aqui, foi até a delegacia. Essa foto aqui é dos jornalistas que estavam lá na porta. O Thiago Maia, o Everton Cebolinha, que está aqui atrás, e o zagueiro Pablo, esses três fizeram questão de acompanhar o Pedro na delegacia e serviram como testemunhas do caso, e todos os três confirmaram a mesma história de que o Pedro foi agredido. Obviamente que o preparador físico também foi ouvido pelo delegado, só que o delegado não quis falar mais sobre a versão do cara. Além dos três, o Bruno Spindel, que é diretor do Flamengo, estava acompanhando, obviamente, todo mundo que estava depondo. Todos os jogadores e diretores foram até a delegacia numa van alugada pelo Flamengo, menos o preparador físico. Ele se recusou a entrar na mesma van que o Pedro e ele foi o único que caminhou ali até a delegacia de carro, acompanhado só pelo Marcos Braz. Depois que o Pedro fizer esse exame de corpo de delito aí, o delegado, obviamente, vai trabalhar no caso e vamos só ver qual vai ser a pena dentro e fora do Flamengo do preparador físico. No Flamengo eu acho que ele vai ser demitido, mas como essa história envolveu a polícia de Belo Horizonte, a gente vai ter mais capítulos do que a gente está acostumado no mundo do futebol nessa história. E só a título de informação, tirando os jogadores que foram depor e servir ali como testemunhas para o Pedro, todo o resto do elenco do Flamengo e o resto da comissão técnica voltou para o Rio de Janeiro. Só esses aqui que ficaram em Belo Horizonte para poder resolver esse BO literalmente, né? Enfim. Vamos ver até onde essa história vai e a gente ainda provavelmente vai falar muito sobre isso aqui, porque a gente fala de futebol todos os dias. Então se você curte esse tipo de conteúdo, clica aqui no maisinho e me segue e é nóis.